Procure, glória a Deus, aleluia, entrar na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é alicerce para a tua vida. Ele é alicerce, glória a Jesus, aleluia, para a tua alma. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. A palavra do Senhor é alicerce para a nossa vida. E quem estiver, glória a Jesus, aleluia, nesta palavra, Shanai de Cantarabaias, mesmo que vieram os dias maus, igreja, mesmo que vieram os dias maus, nem que você chore, porque, glória a Deus, aleluia, não terá dia só de alegria, não. Aleluias. Vai ter dia que você vai estar angustiado, sim. Vai ter dia que o Senhor, glória a Deus, vai te precisar te chamar de novo, sim. Porque Ele te ama, porque Ele não quer te perder. Glória a Jesus, aleluia. A todo momento Ele vem e fala: filho, caminha, anima-te. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em ter você do lado dEle. Entenda bem, Ele te ama do jeito que você é e não precisa alguém te apontar os seus defeitos. Ele te amou primeiro. Aleluias. Ele te amou primeiro e não negou a vida dele pela tua. Aleluias. Ele não negou a vida dele, mesmo sabendo tanto que ele ia sofrer, igreja. Entenda bem. Aleluias. Enquanto que muitos têm desperdiçado o momento de oração, enquanto muitos têm desperdiçado dobrar o joelho e clamar ao Senhor, eu falo com você nesta noite: o único jeito de você ter intimidade com Deus é você clamar a Ele, dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, me capacita, Senhor, seja comigo, Senhor, derruba esta muralha, Senhor, glória a Deus, aleluia, tira do meu caminho todas as dificuldades. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Porque há quantos que têm se esfriado, só de vir uma notinha já está abandona o ministério. Aleluias. Sabe por quê? Que as lutas são precisas para nos fazer forte, igreja do Senhor. Aleluias. Assim, glória a Deus, aleluia, eu creio que essa mulher de Samaria ali, ela vivia angustiada porque muitos desfaziam deles, tratavam eles como cães. Aleluias. Menosprezava ele. Assim muitos, glória a Jesus, aleluia, não dá nada pelo povo de Deus. Mas falo com você nesta noite: não te preocupes não, porque nos dias maus, glória a Deus, aleluia, este povo vai te procurar para você poder falar do Deus que você conhece. E você vai falar: este meu Deus é vivo, é o Deus que cura, que batiza e que faz o que nenhum homem pode fazer. Aleluia. Então dê bom testemunho, igreja. Aleluia. Dê bom testemunho. Glória a Jesus. Não deixe se esfriar a chama da tua lamparina. Não deixe, glória a Deus, aleluia, o primeiro amor se esfriar, não. Peça a Deus todo dia para te renovar. Assim como Ele, glória a Jesus, aleluia, tem renovado muitos. Assim como Ele, glória a Deus, aleluia, deu da água de beber para aquela moça ali. Ele esta noite fala contigo que Ele está te dando de beber para você se sentir forte. Aleluia. Para que você sacie a sua alma. Aleluias. Porque o povo, glória a Deus, o amor de muitos está se esfriando. Tem se esfriado, sim. Aleluias. Ontem, glória a Deus, aleluia, eu pude contemplar. Me mandaram, amados irmãos, um vídeo que eu chorei. Eu implorei em casa: não faça isso. Um rapaz, ele infelizmente roubou a bolsa de uma moça. Depois outros rapazes foram atrás dele. Aleluias. Ali espancaram esse rapaz. E depois foram para atear gasolina e atear fogo. Aquilo ali, meu coração se entristeceu. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, até quando? Aleluias.
essa humanidade vai viver escrava do inimigo. O Senhor me falava assim, igreja: o povo não tem dado lugar a mim. O povo está se esquecendo do primeiro amor. O povo não tem amado o seu próximo. O povo tem deixado o primeiro amor. O povo tem, glória a Deus, aleluias, dado legalidade ao inimigo para fazer o que quer e quando quer na vida deles. Há quantos aí têm perdido a vida, meus irmãos? Há quantos aí têm descido à sepultura por teimosia? Há quantos aí, glória a Deus, aleluia, que não têm se consertado perante o Senhor? Aleluia, Jesus. Há quantos também estão no leito de enfermidade aí, até, glória a Deus, aleluia, que o Senhor tem deixado com permissão, para que possa reconhecer que Deus é Deus. Mas sabia que muitos o Senhor estreita o caminho, por amor às pessoas, por amor a ti, Ele vai estreitar o teu caminho, para você reconhecer que Ele é a fonte da água da vida. Ele vai estreitar o teu caminho, para que você não possa olhar nem para a direita e nem para a esquerda, só olhar para a frente, olhar para Ele, olhar para o alto, que é de lá que vem a tua salvação, que é de lá que vem a tua vitória. Aleluia, Jesus. É de lá que vem a tua vitória, meus irmãos. Então, ore, jejue, faça a tua parte, porque o Senhor é contigo. Amém? Glória a Jesus, aleluias. Até aqui, glória a Jesus, aleluia. O Senhor me permitiu. O Espírito Santo do Senhor fale mais em cada coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Queria dar a oportunidade, glória a Deus, aleluia, a nossa irmã Giovana, para fazer aquilo que o Senhor, glória a Deus, aleluia, tocar no coração dela. Receba a Senhora do Senhor com palmas alegres, igreja. Glória a Deus. Glorifica a igreja, o nome do Senhor. Glorifica. Remana basfica, glorifica. Remana basfica. Remana bala 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 basfica. Remana yasfica, yakanda bala basfica yaste. Remana yasfica, yakanda bala basfica yaste. Remana bala basfica yaste. Remana shirika bala 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 basfica.
vitória. Ribicando alabasteia canso. Ribicando alabasteia, tu quer vitória. Ribicando alabasteia, tu quer a vitória do Senhor. Ribicando alabasteia, tu quer a vitória. Ribicando alabasteia, tu quer a vitória. Ribicando arabaixo, tu quer a vitória. Rabaspi, tu quer a vitória. Rabacando alabaste, bebê. Glorifica a igreja, que eu não vou poder dizer. Não deixe ele, Ramana é que mexe, Ramana Bashvibenai. Satanás, ele me cantará bastante, deu um grito hoje, né? Ribicando bastante, porque ele pediu permissão, Rabasté, para tirar a tua vida, Maia, Rabasvi. E o meu Deus disse: não, Rabasvi, Benaiasté. Satanás planejou algo, Ribicando Alabasteia Caço, Ribicando Alabasteia. Eu podia contemplar, tu chegando na porta da tua casa, Ribicanta, e havia um tiroteio. Nesse tiroteio, tira pegar em ti, porque Satanás tem uma fúria muito grande. Quando tu faz a obra do Senhor, tu faz gemendo. O meu Deus vai te dizer que te visita, Alabaste, Benai, em madrugadas, amai. O Senhor vai te dizer, Ribicanta, que a cada tipo que tu gemendo, ainda lembra que ele existe. Tu chorando, tu ainda lembra que ele é Deus na tua vida, Maia, Alabaste, Rabanabaste, Labanai. Tu disse assim: Pai, tá doendo, mas é melhor contigo. Pai, tá doendo, mas é melhor contigo. Mas eu vou te dizer que ele é todo o teu problema e choro. E vai te dizer, Rabanabaste, que ele vai te fortalecer mais ainda, Alabaste, que a tua oração de choro chegou ao trono, olha, Alabaste. Ele vai te dizer que muitos que te humilham vão ver que ele é Deus de exaltação, que ele é Deus que ele levanta o pequeno acima de dizer o Senhor. Rabanabaste, Benaiasté, Rabanabaste, Benaiasté, Benaiasté. Oh, meu Deus santo, Rabacanta. Tem uma pessoa em nosso meio, me canta, Alabaste, Benai, que o Senhor está jogando uma obra de macumbaria contra o teu casamento, porque ele me canta a pontageira, foi no centro de macumbaria, falou: vai ter que ser meu, Rabastei, vai ter que ser meu Deus. Acaba de vir um anjo lá dentro do centro de macumbaria e já não tem a obra de macumbaria. Sabe por quê? Porque o teu casamento está na mão de Deus, Rabaço. O teu casamento está na mão de Deus. Tu quer vitória? Rabaço, Benaiasté, Rabaçi, Ribicando Alabaste, tu quer vitória? Rabaço, Benaiasté, Ribicando Alabaste, recebe lá atrás, Rabaço, Benaiasté, Rabaço, Benaiasté, Rabaço. Tem uma pessoa em nosso meio que o Senhor está te livrando, Rabaço, Benaiasté. Ribicando, eu podia te contemplar numa maca indo para o hospital. Alguém fez uma obra de macumbaria para tocar na tua saúde. Rama, remexe. Eu te vi, Ribicando, tudo numa maca, Ribicando Alabasteia Caço, Rabai. Mas o Senhor nessa noite te dá mais saúde, já não tem essa obra de macumbaria. Rabanabaste, tu quer a vitória, Rabanabaste, Benai. Rabanabaste, tu quer a vitória do Senhor, Rabanabaste, Benai. Rabanabaste, Benaiasté, tu quer a vitória, Rabaste, Benai. Recebe lá atrás, Rabai. Aleluias. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Acho que já tem semanas, né? Que o Senhor te usava uma varão do Senhor para dizer que o Senhor estava me livrando da morte. Estava me livrando meu esposo da morte. E nesse dia eu resolvi sair junto, né? Eu fui com ele, diabo, já quer matar eu mesmo, mas comigo, glória a Deus, pela honra do Senhor, meu Deus me protege. Saímos de moto, a primeira tentativa dele, né? A gente saiu de moto, o caminhão parecia que não estava nem me vendo, quase me matou. O carro a mesma coisa. Aí jogou a gente pra frente. Passou-se alguns dias, a gente foi, isso mesmo, lá pro lado de Venda Nova, voltando a Vilarim, entre ali indo pro, eu acho que eu esqueci, Mantiqueira, no sinal perto do Mantiqueira, a gente parar, a gente na moto de novo. O sinal fechado, a moto desligou. E tinha um caminhão de todo tamanho do meu lado. O sinal abriu, o caminhão passou do meu lado com tudo, espremeu minha perna, espremeu a perna do meu esposo. Até hoje nós não entendemos como é que a gente conseguiu pular da moto. Ei, deixa eu te dizer uma coisa.
O Senhor está livrando de um assalto. Aleluias. O Senhor está livrando de um assalto. Aleluias. Recebe lá atrás. Aleluias. Glória a Deus. Tem uma pessoa em nosso meio que o Senhor está te livrando de acidente. Ramanha canta. Eu vi tu perdendo o controle. Rabaixo me canta. Porque alguém me canta que te conversa, tem inveja da tua vida. Ramanha canta labastei. E disse, me canta labastei. E rabaixo que tu ia morrer. Rabaixo me benai. Alguém que tu conta a tua vida. Ramanha. Eu vi tu perdendo o controle no veículo. Rabaixo me canta labastei. O Senhor nessa noite está jogando por terra. Tu quer a vitória do Senhor, está no meio dos irmãos. Tu quer a vitória, recebe lá atrás. Arabaçu e Benaia canta. Ai, Arabaçu e canta, Arabaçu e Benaia. Eu podia contemplar escrito vitória. Aleluia. Vitória. Arabaçu. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ribi canta, Arabaçu. Sabe o que é o gostoso da prova? É quando ela acaba do olho que tu passou e a vitória chega. Porque ele mostra que ele é Deus. Tu quer a vitória do Senhor, Rabaçu e Benai. Tu quer a vitória do Senhor, Rabaçu e Benai. Lá atrás recebe. Rabaçu e Benai. Xalamanabaca, Rabastei, Rabaçu. Rabaçu e Benai. Amém, igreja? Assim eu agradeço a oportunidade, eu passo a parcela do Senhor. Glória a Jesus, aleluia, amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu passar um recado, glória a Jesus, aleluia. Eu podia contemplar, meus irmãos, Deus jogando por terra uma obra de macumbaria feita para uma pessoa, a pessoa enterrar, glória a Deus, aleluia, um boneco ali de cabeça para baixo. Aleluia. E falou que enquanto que não tirasse a tua vida, não ia descansar. Mas o Senhor chega primeiro e joga essa notícia por terra. Quer o Senhor, pode receber. Aleluia. O Senhor está visitando Juarez. Aleluia, Jesus. Juarez. Aleluia. Juarez. Quer do Senhor a vitória para ele? Aleluia, Jesus. Pode receber grande livramento de morte, viu, Senhor? Amém, meus irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Quem vai dar os avisos? Aleluia, Jesus. Pastor? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Receba o servo do Senhor com paz, aleluia. Mais uma vez eu perdi a paz do Senhor Jesus, amém? Domingo, nosso irmão Celso ali do Luar vai estar pregando a palavra do Senhor. Convidamos a todos para estar conosco no domingo. Vai estar louvando, ele e a sua família louvando o Senhor. Na segunda, nesse salão oração, no outro salão, curso das crianças. Terça-feira, nosso curso de ensinamento e assim prossegue a obra de Deus, amém? Deus abençoe a todos. Vou receber as mãos com palmas, glória a Deus, bem alegre. Amém? Glória a Deus. E também eu esqueci uma coisa muito importante. Dia 30, a nossa confraternização, o nosso pastor setorial, nosso bom Alisson, nosso pastor Alisson vai estar pregando a palavra do Senhor, amém? O último sábado do mês, o nosso pastor setorial ali do Bairro Cruz vai estar pregando a palavra do Senhor, amém? Deus abençoe a todos. Glória a Jesus, aleluia. Fica essa água verdinha aqui, glória a Deus, esse letrinho verde. Aleluia. Deus está dando um livramento para o irmão, está pegando a gota do sangue dele nessa água, pode beber, viu? Xandem canta arabaçúbia. Aleluia, Jesus, amém? Glória a Jesus, aleluia. Quem ouviu a palavra do Senhor, eu gostaria de citar de todo o coração. Aleluia, você, jovem? Aleluia, glória a Jesus. Alguém? Glória a Deus, aleluia, gostaria? Glória a Jesus, aleluia. Ninguém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos fazer a oração da fé. Coloque-se sobre os seus pés. Glória a Jesus, aleluia. Quero agradecer a irmã pelo convite. Amém? Glória a Deus, aleluia.
E eu agradeço aos irmãos pelo carinho que nos acolheu aqui também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai. Neste momento, ó Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, meu Deus, de estar no teu templo, meu Deus, mais uma vez para te adorar. Ó Deus querido, Deus amado, eu peço a ti, meu Deus, leva-nos em paz, ó Pai. Repreenda, meu Deus, a afronta do inimigo, ó Pai. Dai-nos, meu Deus, no final de semana tranquilo, ó Pai. Ó Deus, tremenda, acampa os teus anjos, meu Deus, ao nosso redor e garante, meu Deus, o livramento e a vitória para a nossa família. Garante, Senhor, o livramento e a vitória para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó Deus querido, eu te apresento, meu Deus, essa fotografia, essas águas, meu Deus, agora, meu Pai. Entra, Deus, com o teu poder, meu Deus, a nossa Senhora, da pregação, em nome de Jesus. Jesus, amém. Senhor, glória a Deus. Senhor, eu te apresento. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, da carta também. Deus, guarda essa Deus na nossa casa. Repreenda, meu Deus, todo mal, se protege, Deus, da oposição. Senhor, toma, Senhor, sobre as nossas mãos. Repreenda, meu Deus, toda a saúde de enfermidade, todo mal, Senhor, em nome de Jesus.